É nosso dia, companheiro. Bom, eu sou Anísio Batista de Oliveira, cheguei em São Paulo em 1960, vim do interior de São Paulo, filho de camponês. Chegando em São Paulo, fui trabalhar nas indústrias de São Paulo, indústria metalúrgica. E aí a gente participou dos movimentos e participei também da formação do PT, fui deputado estadual e fui também administrador regional do Ipiranga no governo do Luiz Erundina. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu participava do movimento de igreja, quando surgiu o movimento de organizar da oposição sindical, eu participei ativamente da oposição sindical quanto na organização dela. Não só na organização da oposição, mas também como na organização de fábrica, né, das comissões de fábrica, as interfábricas, né. Então, dentro da oposição que eu aprendi realmente essas questões de luta, uma luta dos trabalhadores metalúrgicos da capital. A minha luta veio já desde 1963, quando a primeira empresa metalúrgica eu trabalhei na Metal Leve, né? E aí a gente tinha o trabalho de pastoral operária, e aí nós tínhamos os cristãos que militavam dentro do movimento, né? Então a luta começou realmente aí. Depois veio todo o engajamento junto com os outros militantes antigos, como o Valdemar Rossi, né? Na época que a gente começou a militar junto. E aí que a gente começou o entrosamento de militar junto no movimento sindical. O movimento da oposição sindical, quando surgiu, era a quebra da estrutura sindical. Não era só ganhar o sindicato, mas era preparar os trabalhadores para uma luta maior, uma luta de maior reivindicação salarial, quer dizer, as comissões de fábrica, quer dizer, uma série de reivindicações que nós tínhamos na época, né? Entendeu? E aí nós éramos inseridos dentro desse movimento. Dentro desse movimento aí, por exemplo, a gente trabalhou em várias empresas, que nem citei Metal Leve, Villares, Caterpillar, Voit, Ford, então várias empresas, e todas elas realmente a gente trabalhou fazendo as comissões de fábrica e a luta interna que nós fazia, e a organização em si, até chegar nas eleições sindicais, que não era o trabalho realmente que nós queríamos ganhar o sindicato dos metalúrgicos da capital. O trabalho era a formação de liderança, na verdade, né? Quer dizer, a oposição tinha, né? A formação de lideranças, onde a gente tinha o trabalho da fábrica, né? E essa formação vinha na organização também. Dentro dessa organização surgia as greves, surgia a discussão das eleições sindicais, a preparação das eleições sindicais. Então vinha todo um esquema montado pela oposição sindical, né, que nós tínhamos. Nós tínhamos toda uma orientação dentro da oposição sindical, que era uma coisa importante, né? Mesmo na época da repressão, por exemplo, eu me lembro que o que nós fazíamos na época da repressão? Nós pegávamos notícias de jornais, discutia com os trabalhadores, por exemplo, aquelas notícias de jornais que interessavam para a gente, algumas coisas que saíam de uma pequena greve, uma lutinha que saía de algumas indústrias, por exemplo, para nós ajudar também a organizar realmente os trabalhadores internos nas empresas. Logicamente que na época da repressão, os trabalhadores também tinham muito medo, né? Era muito difícil fazer um trabalho também na época. Mas mesmo assim, a gente tinha uma participação bem ativa dos militantes, do quadro operário, né, que participava. Principalmente a discussão das comissões de fábrica, a discussão das CIPAs, que nós tínhamos realmente bastante grande. E nós reuníamos esse pessoal também fora das fábricas. Então nós chamávamos um pessoal bom para discutir, nós reuníamos fora da fábrica para discutir os problemas internos da fábrica. E também com as outras empresas também, que tinham outros trabalhos que nós também discutíamos com outras empresas também, outras atividades também. A greve da Toshiba foi assim interessante, foi no auge, por exemplo, que nós estávamos formando a chapa da oposição sindical 78. Quando eu e o Santo Dias, por exemplo, tinha uma participação ativa na pastoral operária, e nós já tínhamos passado por algumas empresas, já deixado algumas comissões de fábrica já registrado já, né?
E quando nós estava em 78 discutindo a formação, como é que ia se dar a formação da chapa e tudo, e que no ABC já tinha algumas greves já em 78 já, então numa das reuniões nossas, eu coloquei numa das reuniões nossas que na semana seguinte ia surgir a primeira greve em São Paulo da Toshiba, onde eu trabalhava na Toshiba. O pessoal não acreditaram, na verdade, que isso aconteceria, né? Mas aconteceu, porque nós tínhamos um trabalho organizado dentro da empresa, era um trabalho de reivindicação de salário, melhor condição de trabalho, e aconteceu e foi um sucesso. A partir da greve da Toshiba, proliferou realmente muitas greves em São Paulo a partir da greve da Toshiba. Aí veio Massifex, veio outras empresas, Skiplik, Filco, né? E daí foi bastante greve que teve. Que deu um potencial também para o nosso trabalho da oposição sindical, enquanto um trabalho sindical organizado também. Toshiba, na época, estava no Sudeste, estava aqui na Via Anchieta, hoje ela está em São Bernardo do Campo, né? De certa forma, tinha um clima favorável, né? Não só pelo clima do ABC, mas um clima, por exemplo, dos baixos salários, né? Então, isso favoreceu realmente a luta interna nossa, quer dizer, e também a questão orgânica também. Isso favoreceu, por exemplo, a greve da Toshiba também. Mas foi uma greve trabalhada, não foi uma greve que foi de uma semana, vamos fazer uma greve. Não, a greve da Toshiba, ela surgiu com uma preparação de mais de ano de trabalho interno aí, preparando o pessoal, fazendo reunião, trazendo o pessoal para as assembleias sindicais, as assembleias da oposição sindical, a reunião de fábrica, das fábricas, por exemplo. Então foi todo um preparo, não foi assim, estalo de dedo, né? Foi todo um preparo que nós fizemos. O que nós discutíamos bastante, foi bem decidido, que isso ia ajudar o trabalho da oposição à greve. Até que nós já tínhamos um trabalho já organizado, isso ia ajudar, como ajudou, na verdade, né? E isso veio trazer depois um ânimo maior para o coletivo da oposição sindical. Então teve um ânimo maior de proliferar a greve não só da Toshiba, como outras greves que surgiram depois na própria discussão. Aí depois da greve da Toshiba, a gente foi fazer reunião com várias fábricas dos nossos militantes para contar a experiência, como é que foi da Toshiba, como é que se deu a greve, como é que ela foi feita, como é que podia ser naquela empresa, como é que podia ser na outra empresa, né? Como é que nós podíamos estar abrangendo mais as greves e os trabalhos nossos da oposição sindical. A campanha salarial, ela veio basicamente quase depois, um pouquinho, porque as campanhas salariais nossas se davam no mês de outubro e novembro, né? E as nossas eleições, ela veio em julho. Então, logicamente que as campanhas salariais nossa, era bem acirrada, porque além das propostas que a oposição tinha contra o pelego, né, os pelegos, nós levava realmente os militantes a participar das assembleias. Isso aí nós tínhamos vitória de votação dentro do sindicato, nós ganhávamos quase todas as propostas de votação. Embora que os pelegos não fazia, não assumia as propostas nossas, mas o trabalho sindical era um trabalho muito grande. Então, a participação do pessoal da oposição em assembleia sindical era muito grande, bem grande. A greve de 78 da Toshiba, ela terminou com um ganho nosso. Por que ela terminou com um ganho? Porque o nosso trabalho se dava independente do sindicato, entendeu? Então, nós tínhamos o trabalho, nós tentávamos fazer um trabalho negociando com as empresas e fazendo um acordo com a Delegacia do Trabalho. Então, na Toshiba, por exemplo, como outras empresas aconteceram a mesma coisa, nós não aceitamos os sindicatos pelego negociar com a gente, com a comissão de fábrica. Nós negociamos com a Toshiba aceitou, apenas o sindicato veio para fazer homologação junto à DRT. Mas foi um ganho político que nós tivemos, por exemplo, da Toshiba, em termos salarial, foi muito importante. Então, em termos de conquista, foi importante. A oposição arrastou uma greve, por exemplo, uma greve geral, né? Foi uma greve só, né? Foi uma greve geral que nós fizemos da categoria, que essa greve, na verdade, o Joaquinzão assumiu a greve, mas quem levou a greve em si foi o trabalho da oposição sindical nas fábricas, né? E isso aí deu um peso muito grande também para a oposição sindical, né?
As greves ela aconteceu em quase todas as empresas metalúrgicas. Nós tivemos alguns bairros, que nem Oeste, Zona Sul, nós tínhamos as coordenação das greves, no caso aí, independente do sindicato, né? Nós tínhamos passeata por regiões, na verdade, vinha de passeata para o sindicato, entendeu? Então foi assim muito interessante, né, a postura da oposição sindical. Embora que o pelego depois acabou achatando a greve e nós também acabamos não tendo muitos pontos positivos, mas o ponto positivo da greve foi muito positivo das greves em si, da organização da oposição sindical. Isso foi tudo um trabalho discutido com a oposição sindical, já no seu bojo da organização. Se tirou uma posição no Congresso da oposição, você deve estar lembrado, que nós ia fazer um trabalho de 75 organizado até 78 para sair bem forte. E isso aconteceu, um trabalho organizado, né? Conforme o Congresso da oposição determinou. Em 72 nós não tivemos chapa, teve em 68 apenas uma questão que também não foi muito à frente por causa da repressão. Não teve chapa antes devido à repressão, que vários companheiros nossos estavam presos, como o Valdemar Rossi, né? Outros companheiros também estavam presos, né? E se fortaleceu mesmo em 78, quando foi determinado pela oposição realmente fazer um trabalho super organizado. Isso foi feito. Nesse trabalho organizado, com todos os militantes, os partidos clandestinos, que tinha ainda na época, ainda não era uma expressão assim, como o PCB, por exemplo, PCdoB, tinha várias lideranças nas empresas, né? Então foi feito, mas o trabalho em si foi puxado pela oposição sindical. O trabalho da formação da chapa foi um trabalho assim, que eu senti bastante democrático, né, para formar a chapa 78. Como nós tínhamos muitas lideranças antigas, lideranças com uma qualidade política, mas também já tinha passado por uma certa repressão, uma série de questões aí. Então surgiu e se destacou, né, várias lideranças novas, né, no caso dentro dos movimentos sindicais aí, né, da oposição sindical. No caso de São Paulo, eu me lembro que nós fizemos assembleias enormes para escolher os nomes do pessoal, para tirar a chapa, né? E teve empresas, por exemplo, que foi feito assembleia na empresa, né? Foi chamado o pessoal fora para tirar uma assembleia para escolher nomes, na verdade. E na empresa que tinha mais de um nome indicado, então se fazia uma eleição até para ver quem que era a pessoa que mais se destacava, que mais fazia indicação para estar compondo a chapa da oposição. Eu me lembro que nesse meio todo aí, o nome que destacou bastante foi o nome meu, o nome do Santo Dias, do Hélios e Valdemar Rossi, que também vinha de uma repressão, preso. Mas acabou prevalecendo, por exemplo, na formação da chapa, que foi discutido, o Stan, muitas lideranças importantes. Acabou prevalecendo, o que eu achei bem democraticamente, foi quando se discutiu de tirar os companheiros realmente que tinham um trabalho enraizado nas fábricas. Isso aí deu oportunidade, por exemplo, para mim, que já tinha um trabalho de algumas empresas, a comissão de fábrica, o Santo Dias, por exemplo, o Hélio Bombardi. Então, vários companheiros que já tinham uma trajetória de passado importante aí. Isso foi respeitado democraticamente, né? Então, foi muito importante essa questão aí. E dentro dos trabalhos da oposição sindical, das eleições, lógico, tivemos brigas inuméricas, né, com o Pelegão, até para ser uma eleição democrática, uma eleição aberta, transparente, né, que não tinha isso, né. Então foi uma batalha campal dentro do sindicato, até para que nossos fiscais pudessem ir junto com o carro para verificar realmente a lisura do pleito, esse negócio todo aí. Nós não tínhamos direito fiscal, infelizmente, nem mesário, nós não tínhamos direito fiscal, né? Portanto, que o primeiro dia nós tentamos barrar todos os carros que saíram com as urnas, e nós barramos realmente isso aí. A nossa liderança estava preparada para isso. Então nós tentamos barrar todos, mas não conseguimos total.
Assim mesmo, as urnas foram para as fábricas, os nossos fiscais, nós tínhamos uma certa organização de carros, mas não era suficiente, né? Assim mesmo, os fiscais chegou nas empresas, mas também não tinha muito acesso na coisa aqui. Mas o fraude, realmente, a gente sabia que ia acontecer o fraude das eleições aí, né? Então foi uma semana de eleição, uma semana de batalha que nós fizemos aí. E depois, na apuração, foi que aconteceu o fraude. Nós tentamos mostrar para o procurador que estava regendo as eleições, da Delegacia do Trabalho, Oswaldo Preus, né, que foi até importantíssimo na época, por ser uma época de repressão. Nós mostramos para o Oswaldo Preus várias urnas, na verdade, que tinha a falsificação dos votos, né, na verdade. Tinha um X igualzinho ao outro, né? E o que se deu a impugnação mesmo das eleições foi na urna da J. Liperta, a siderúrgica Liperti, onde nós tinha dois companheiros, por exemplo, que estavam na chapa, que era o Marculino e o Zezinho. Que lá nós tinha 800 votos nessa empresa e nós tinha certeza que no mínimo 700 votos era nosso. E deu ao contrário, mas antes de abrir a urna, nós chamamos o procurador e mostramos, ó, nessa empresa tem 800 votos, 700 votos provavelmente é nosso, na verdade, nós queremos com carinho que acompanhe bem essa urna aqui. Foi aonde o procurador realmente ouviu, realmente o nosso advogado, o Marco Aurélio Ribeiro e a Gilda Graciano, por exemplo, e eu que cabeçava a chapa, onde foi constatado realmente que a fraude tinha acontecido enormemente naquela urna. Aí o procurador não teve dúvida, né? Falou, meus amigos, são meus amigos, mas a eleição está anulada, né? Então foi uma grande vitória para nós, por exemplo, naquela época lá, uma vitória em tanto. Depois, por nossa surpresa, que nós achava no bojo da luta nossa, nós reunimos a chapa já no mesmo dia, nós achava que ia acontecer uma nova eleição daí 15 dias, e aconteceu o contrário. Joaquinzão foi no Ministério do Trabalho, quando era o senhor Arnaldo Prieto, era o ministro do Trabalho. Daí 15 dias o Arnaldo Prieto veio e possou de novo o Joaquinzão e disse uma frase assim, meus amigos, que passou, passou. Foi uma frase que ele citou e a gente impetrou 3 mandados de segurança contra o ministro do Trabalho e não conseguimos ganhar nenhum. 3 mandados de segurança por empossar o Joaquinzão irregularmente, mas nós não ganhamos nenhum. Legalmente, quando você tem a anulação das eleições, pelo regimento nosso, pelo nosso estatuto, daí 15 dias automaticamente tem uma outra eleição. Isso é o nosso regimento, nosso estatuto do sindicato, né? Mas foi ao contrário, então o Joaquinzão veio com a força política do governo. Então aí passou por cima de todas as decisões, foi quando nós impetramos o mandado de segurança e não conseguimos ganhar nenhum. Faltou várias urnas, por exemplo, que não foi contado, porque ele anulou as eleições e não foi contado até a final. Mas a previsão nossa era 60% dos votos para a oposição, era uma previsão nossa do trabalho que nós tínhamos dentro das empresas, né? E deu o contrário, tinha 60% para o Joaquinzão, na verdade, né? Mas não chegou a contagem até o final da apuração das eleições. Então ele cancelou as eleições, anulou as eleições, mas não foi até o final a votação, a apuração. O Congresso da Oposição, eu achei que foi importante a chamada do Congresso da Oposição, até para fazer uma avaliação, ter uma discussão política, e ver os rumos a tomar, né? Que era importante isso, né? Só que a partir daí nós já tivemos as divergências internas da oposição sindical, que nem terminando as eleições sindicais de 78, por surpresa nossa, na verdade, o PCB, que estava na chapa com a gente, que militou junto com nós, o pessoal, e em seguida o pessoal do PCB tomou uma posição de apoiar o Joaquinzão Pelego. Isso refletiu dentro do Congresso nosso, né, na verdade, né? E fora algumas polêmicas que nós tínhamos entre nós também, alguns militantes que discordavam de alguns métodos da oposição por dizer que nós perdemos as eleições, a coisa por aí, né?
Mas o congresso em si, assim, foi bastante importante, porque fez uma avaliação concreta, né? Dentro dessa avaliação tirou novos rumos, o novo trabalhos que para frente, seguindo os trabalhos para frente, e aí veio realmente que nós tivemos uma certa divisão, e a divisão realmente não foi boa para a oposição. A partir daí nós já tivemos para frente já algumas divergências. Podemos dizer que mesmo em 78, quando o Hilário também, que saiu com a Chapa 2, que era para estar junto com nós também, nós já tivemos também essa divisão, embora com o Hilário o pai não tinha uma participação ativa com a gente. Ele tinha uma participação mais na esfera sindical da Pelegada e não dentro da oposição sindical. Aí eu achei que foi um jogo dos pelegos para dividir nossos votos, né? Saiu uma outra chapa alternativa deles, duas chapas representando que era a oposição sindical e na verdade era da própria situação, realmente a chapa 2, no caso do Hilário, né? Tinha a greve estava focando em São Bernardo, uma greve muito ferrenha, na verdade, e que nós tínhamos que realmente apoiar a greve de São Bernardo. Um dos argumentos é que nós tínhamos que fazer as duas coisas. Era apoiar a greve de São Bernardo, mas também fazer a nossa organização da oposição sindical, né? Então, um dos pontos era esse, que eu me lembro, assim, tinha algumas divergências, mas não sei qual delas assim, era mais contundente. Eu me lembro que nós tínhamos uma pequena divergência com São Bernardo do Campo, até a questão da estrutura sindical, né? Porque São Bernardo já era um sindicato chamado combativo, mas nós da oposição sindical a gente tinha umas palavras de ordem, uma visão sindical um pouco diferenciada do São Bernardo, né? Mas de qualquer forma, a gente tinha um certo trânsito também em São Bernardo. Eu também trabalhei em São Bernardo, militei no Sindicato de São Bernardo do Campo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente fez um documento, me lembro que nós fizemos um documento e a gente levou para discutir no Congresso de São Bernardo, né? E aí colocando realmente a importância da organização de fábrica, as comissões de fábrica, as centrais sindicais, então uma série de coisas que nós tínhamos dentro da oposição sindical de São Paulo, que nós levamos, na verdade, para o Congresso de São Bernardo do Campo, né? O resultado foi positivo, né? Assim, enquanto proposta, quer dizer, de qualquer forma, em seguida, São Bernardo do Campo assumiu a proposta também de fazer uma central sindical, de trabalhar com a central sindical. Foi quando começou a surgir a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né? Isso já em 79, por aí, que começou a discussão da central sindical. Agora, não podemos negar a importância da oposição sindical de São Paulo, do peso político dela em nível nacional também, né? Não podemos esquecer também disso também. Quantas vezes nossos militantes saiu, foi para o Rio de Janeiro, foi para outros estados, por exemplo, colocar a experiência de São Paulo, onde começou a proliferar toda as oposições sindicais no Brasil inteiro. Então, nós temos um papel fundamental em cima disso aí, a oposição sindical metal de São Paulo, né? Foi a partir daqui também que se caminhou começou a ganhar alguns sindicatos em nível nacional, aqui em São Paulo os bancários, foi o primeiro, depois veio os químicos, começou a ganhar os sindicatos aí. Mas foi através realmente do trabalho da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Metroviários, a formação dos metroviários, tivemos um peso importantíssimo. Eu fui a Santarém para discutir a questão sindical da oposição, até dos sindicatos rurais, na verdade, lá, né? Porque Santarém é uma área bem rural, né? Isso tinha duas coisas. Primeiro, era uma ligação com Santarém, com Pará, e a outra era uma ligação dos camponeses apoiando uma luta também interna nossa também. Então eram as duas coisas, era uma ligação nossa com eles, uma ligação deles com a gente, né? Que eu acho que foi fundamental também naquele ano, essa ligação com Santarém. Que vai dar o futuro vice-presidente da CUT, né? Avelino Ganzi. Perfeitamente, o Avelino Ganzi foi esse trabalho deu resultado que o Avelino foi um dos
combatente, né, que teve uma postura firme na central sindical, que, entendeu? Foi muito importante o Avelino. Você lembra das discussões para criar a pastoral operária? Lembro perfeitamente. Você chegou a pegar Dom Agnello na roça? Não, foi... Você chegou a pegar Dom Agnello? Sim. Então, Então, Dom Agnello, começou com o Dom Agnello. Eu não participei pouca coisa com o Dom Agnello. O Dom Agnello também foi apenas podemos dizer que foi um início de uma conversa com o Dom Agnello. Porque o que pegou mesmo, na verdade, que foi formado mesmo, foi já com o Dom Paulo. Eu me lembro na formação da pastoral operária com o Dom Paulo, nós tínhamos brigas numéricas com o Dom Paulo. Entendeu? Porque nós colocava a questão com o Dom Paulo, a organização dos cristãos socialistas, o cristão católico, né, na formação da parte sindical, da parte do movimento operário, esse negócio todo aí, né? No começo foi assim, bastante meio truncada a discussão. E nós éramos um pouco meio contundentes com o Dom Paulo. Queria que a igreja assumisse algumas questões que o Dom Paulo rejeitava de assumir. E, de certa forma, ele tinha uma certa razão, que tinha que assumir realmente era o movimento mesmo, né, na verdade, né? E aí que se deu a formação da pastoral operária. Dentro da formação da pastoral operária, que nós tivemos um peso grande, eu, Valdemar, o Santo Dias, por exemplo, né? Veio depois, numa das conferências do bispo do Brasil, que foi em Itaici, eu me lembro, que nós fizemos todo um lobby, né, nós da pastoral operária, para escolher o Dom Agérico, por exemplo, como bispo da pastoral operária. Isso nós conseguimos fazer. Foi quando o Dom Paulo aceitou também isso, né, e dentro da Conferência dos Bispos do Brasil, nós tivemos um ganho político muito grande. E pela primeira vez, a igreja abriu realmente a participação de leigos. Foi naquela assembleia em Itaici, né, onde eu estava presente, o Valdemar Rossi, o Santo Dias, então algumas lideranças da igreja. Então isso foi muito importante para a igreja, quanto à liderança nossa da igreja, mas também mais importante foi o apoio da pastoral que deu realmente no movimento sindical, né? Não podemos negar isso, em todas as esferas, não só os metalúrgicos, mas outros sindicatos também combativos, né? Então foi importante a pastoral operária. Ela basicamente, nós discutíamos quase mais coisas da oposição sindical como da pastoral, né? Porque como na pastoral operária estava enraizado para fazer uma mudança, uma transformação dentro do movimento operário, do quadro político, né, que tinha essa discussão também, se dava a discussão também do movimento sindical e da organização realmente da oposição sindical. Nós convocava as lideranças nossas da pastoral operária, que era metalúrgica, por exemplo, a participar da oposição sindical. Dentro do trabalho da pastoral operária, das igrejas, dos bairros, esse negócio todo aqui, que tinha participação dos militantes de igreja, nós descobríamos as lideranças e trazia realmente a militar junto na oposição sindical. Isso fortaleceu também a oposição sindical bastante. Olha, nós podemos dizer, mesmo o bispo de Santo André... Dom Jorge, antes. Não, Dom Cláudio Umes. Sim, eu me lembro do Dom Cláudio Umes, quando ele participou pela primeira vez numa das Assembleia Nacional da Pastoral Operária, que ele foi participar pela primeira vez. Quer dizer, ele ficou sensibilizado, por exemplo, das colocações dos operários, por exemplo, que participavam da Pastoral Operária em nível nacional, que ele se dispôs a participar do movimento sindical. Como ele se projetou depois do Dom Cláudio Umes, na verdade. Você está lembrado da participação dele no ABC, né? Teve uma participação ativamente importantíssima, né? Agora, os padres nossos operários já tinham uma visão um pouco mais clara do movimento, de partidos, esse negócio aí. Não. Nós não só ganhamos eles, como eles ganharam nós, na verdade, também, né? Quer dizer, eles incentivavam as lideranças das igrejas, por exemplo, a participar do movimento, tanto o movimento sindical
como dos movimentos populares, né? Então teve esse ganho. Quer dizer, eles já tinham uma visão. De qualquer forma, eles também tinham uma participação ativa, que nem o Virgínio, o Ricardo, são dois italianos, o Padre Xavier, um espanhol, depois tivemos o Franco, tivemos vários padres, por exemplo, que foi importantíssimo a participação deles. Isso mais importante ainda naquela época foi uma grande parte dos seminaristas, né? Que tinha vários seminaristas que estavam estudando no seminário, e também começou a participar do movimento operário, tanto da oposição sindical como da pastoral operária. E quantos seminaristas não teve nas greves, por exemplo, nas greves conosco, né? E quantos seminaristas não teve, por exemplo, ajudando a oposição sindical nas eleições sindicais, né? Quantos e quantos? Muita gente, que foi importante aí, por exemplo. Dentro do movimento operário, nós tivemos uma baixa grande, que foi a participação muito efetiva do companheiro Santo Dias, né? Ele teve uma participação ativa na pastoral operária, nos movimentos populares, no movimento da oposição sindical, no movimento de fábrica, das comissões de fábrica, né? Quer dizer, em 79, quando nós estourou a greve geral de São Paulo, dos metalúrgicos, Santo Dias era uma das lideranças ativas da Zona Sul, né? E o Santo Dias sempre teve um peso político aí dentro muito grande, tanto na pastoral como no movimento sindical. Com isso, veio a ter confronto em frente à fábrica Silvânia, em Santo Amaro, né? Que naquele tempo ainda a repressão não tinha terminado, a repressão ainda a polícia vinha e descia o cacete nas greves, né? Aí no confronto, um tiro realmente atingiu o Santo Dias e nós perdemos uma grande liderança que foi o Santo Dias. Logicamente que aí também foi uma mobilização completa também, nesse mesmo dia aí, né? Que levou uma grande passeata enorme da Consolação até na Praça da Sé, que foi histórica para nós também, né? Quer dizer, uma perda para o movimento operário, no caso sindical. Mas Santo Dias foi um elemento capaz de conciliar as coisas, das coisas mais radicais às coisas menos radicais. Ele era um meio termo, mas sempre puxando realmente para um negócio mais avançado, né? Então ele tinha um papel fundamental em cima aí. Eu me lembro que algumas reuniões da oposição, naquelas discussões ferrenhas, né? Intermináveis quase, aí o Santo levantava e dizia: poxa gente, nós temos que fazer assim, assim, assado, que seria melhor assim e tal. E aí o Santo Dia tinha um papel fundamental nessa parte aí, entendeu? Era uma pessoa extremamente importante. Aí que vem aquelas divisões nossas que eu estava colocando. Dentro das divisões nossas, o Santos ficou com o pessoal que não sei qual os motivos que levou ao Santo também fazer aquilo também, né? Quer dizer, não era do estilo dele também, né? Não era o estilo do Santo. Mas levou o Santo Dias a ter um certo afastamento assim da oposição sindical, né? Não um afastamento completo no caso, né? Mas assim, um afastamento que não foi isso também que levou à morte do Santos, também não é isso, na verdade. Que levou mesmo foi o confronto que teve, né, com a polícia, na verdade. E nem confronto, a polícia que provocou, no caso aí, né? Entendeu? Mas isso, talvez, do Santo, era que as pessoas ligaram muito a ele algumas questões e não deu tempo também do Santo talvez refletir também, eu acho, por que ele estava naquela posição. Eu acharia que com o tempo o Santo ia ver realmente que ele teria uma posição um pouco diferenciada daquele pessoal. Entendeu? Essa composição da diretoria veio dentro de uma discussão política, dizendo que era impossível nós ganhar o sindicato se não fosse por dentro do sindicato, como o Lula fez em São Bernardo, né? E a outra visão nossa, no caso nosso, nós achávamos que não era por aí, que não adianta nós estar infiltrados dentro do sindicato, por exemplo, que nós ia ter acesso à máquina, eles iam deixar nós realmente ganhar por dentro do sindicato, que eles conheciam a gente, na verdade, aí. Então essa divergência, ela se deu
uma certa divisão, quer dizer, o Pereirinha, alguns outros companheiros achavam que devia ir para dentro do sindicato, o Santos Dias ficou até com essa posição, se eu não me engano, meio balanceado, né, a questão aí, no caso aí, entendeu? E aí acabou indo somente o Juruna também, né, na época, somente o Juruna acabou indo para o sindicato. E o coletivo todo realmente não foi para o sindicato. Olha, eu tive uma convivência muito boa com todo esse pessoal, assim, do movimento esquerdo, do movimento clandestino. Inclusive, não sei se você se lembra, o PCdoB, PCB, MR8, eles tinham muitas lideranças importantes dentro do movimento, né? Embora que eles tentavam utilizar também as nossas lideranças, mesmo da Pastoral Operária e o pessoal do movimento da oposição sindical, para arrastar para suas organizações clandestinas também, que o pessoal também nunca teve esse acesso com o pessoal. Eu mesmo eu fui convidado pelo tanto PCdoB, PCB, MR8, MEP, para ingressar com eles. Eu sempre tive uma postura seguinte, eu queria estar num movimento onde fosse muito aberto e não muito fechado, porque aí nós tínhamos condições de fazer um trabalho dentro das empresas, dentro da fábrica, para levar um trabalho mais sério aí, né? Então agora tinha gente com muitas qualidades aí, muita gente boa, e esse entrosamento ajudou também a oposição sindical. Eu acho que ajudou bastante. A relação com São Bernardo, em São Paulo, era uma relação... Era amigável num ponto, mas em outro ponto não era amigável. Quer dizer, o Lula achava que nós éramos pessoal assim muito de esquerda do movimento sindical, era muito, vamos supor, porra louca no caso aí, entendeu? E aí esse entrosamento, logicamente nós tínhamos entrosamento, mas não era um entrosamento satisfatório. Eu me lembro que muitas greves nossas, nós foi chamar o Lula para vir para São Paulo, dar apoio para nós, e o Lula veio, algumas empresas técnicas, J. Liperti, ele teve presente apoiando a greve, ele teve presente, por exemplo, em algumas empresas apoiando a oposição sindical nas eleições, mas não foi aquele apoio, na verdade, que deveria ser, né, como São Bernardo puxava a dianteira dos sindicatos combativos, eles tinham que apostar todas as cartas, na verdade, em São Paulo, onde era o polo principal aqui, a capital, né? Mas essa relação sempre ficou um pouco meio truncada. Eu me lembro que mesmo os boletins nossos, que nós até se baseava muito nos boletins de São Bernardo, as coisas de São Bernardo, e muitas vezes nós ia no Lula, dá para você ajudar nós aqui e tal, como é que nós fazemos isso, coisa parecida aí. Ele nunca se negou de não ajudar, na verdade, né? Agora, quem tinha uma extensão maior de peso, que era da diretoria, era o Gilson Menezes, né? O Gilson Menezes realmente que já era um pouco mais à dianteira, já era mais atirado enquanto o apoio a nós de São Paulo. Mas o Lula mesmo sempre ficava um pouco meio apático, o Djalma Bom, né? O pessoal já ficava um pouco meio, não muito, assim, uma afinidade mesmo com nós. O que faltou é justamente isso, essa questão que eu estou colocando. Quer dizer, faltou, por exemplo, a confiança no nosso trabalho de São Paulo. Por outro lado, São Bernardo ele queria ter a liderança nacional. Então, se nós se projeta também em São Paulo, São Bernardo também, por ser maior, também ficaria com uma projeção menor. Então, não sei se é bem isso, mas transparece um pouco que São Bernardo, por exemplo, não tinha muito interesse da projeção na capital, porque eles perderiam um pouco o seu potencial de nível nacional. Nem tipo do ABC, o nível ABC já estava consolidado no ABC, né? Eu acho que o avanço da oposição sindical, quer dizer, até da proposta revolucionária, que eu acho que nós tínhamos, na verdade, que era importante isso, né? E começava a proposta revolucionária pelos operários, pelos trabalhadores, né? Você entendeu? Isso era a diferença com São Bernardo do Campo também. Então, São Bernardo não tinha essa mentalidade de a partir do sindicato, ter uma transformação da sociedade via os sindicatos. Só depois, mais para frente, que o Lula se despertou enquanto a formação do partido, no caso aí, mas na época não, né? Então São Bernardo não tinha
com a visão como a oposição sindical de São Paulo tinha. Até por aqui ser um pouco mais politizado que São Bernardo do Campo. Eu acho que a oposição sindical era mais politizada do que o próprio movimento do sindical do ABC, enquanto política, né? Enquanto política sindical, política de organização, política partidária, embora não se tinha um partido operário nem nada, mas se tinha um planejamento da formação de um partido socialista. Não sei se você se recorda, quando nós ainda antes da formação do PT, nós discutíamos um partido político, né? O ativo, perfeitamente. Nós discutíamos um partido político dos trabalhadores. Aí quando surgiu aí a proposta do PT, então foi dissolvido esse ativo, na verdade. Porque a oposição, dentro do que eu já coloquei, ela acreditava num trabalho massivo, onde ia desencadear realmente num partido de massa, né? Com isso, quando na formação do PT, o pessoal da oposição não acreditava no PT, na formação do PT. Achava que, né, não era por aí, que não ia dar em nada, na verdade. Não sei se você está se recordando, eu fui um dos primeiros da oposição sindical a me filiar no PT. Um dos primeiros. E até com isso, eu tive muitas críticas ferrenhas da oposição. E você está recordando disso, né? Até da minha candidatura a deputado estadual, que eu também não queria sair como candidato na época, por exemplo, que eu acreditava mais no movimento sindical, eu não teve uma ligação da minha candidatura, de apoio completo da minha candidatura na oposição sindical. Por essa divergência, por exemplo, com a visão política da época dentro da oposição. Portanto, que o nosso pessoal veio só se engajar no PT bem depois, que achava que era fundamental o partido, coisa parecida aí, né? Mas no começo foi isso, foi essa visão. Quer dizer, nós não acreditávamos na formação do PT, né? Nós achávamos que talvez o PT ia se tornar pelego no futuro, como era a previsão, e deu certo, né? Infelizmente, depois de um certo tempo que o PT realmente se projetou, quer dizer, que a coisa vinha de baixo para cima, que se tinha discussão política. Aí quando elitizou o PT, na verdade, aí foi que a gente viu que aquilo que a oposição discutia estava um pouco correto, né? Mas isso se passou vários anos, por exemplo, até descobrir isso. Até a minha saída do PT foi em cima disso, na verdade, né? Foi por esses motivos, quer dizer, o abandono da luta honesta que foi discutido, porque foi formado partido para isso, para aquilo, que o partido não levou à frente isso. Minha saída se deu também um pouco por causa disso. A gente veja o seguinte, hoje nós estamos numa maré, assim, e eu mesmo acreditei ferrenhamente na oposição sindical, na nossa luta. Portanto, eu trabalhei em 18 empresas, fui mandado embora em 18 empresas metalúrgicas, portanto, estava fazendo um trabalho revolucionário na empresa, que naquele tempo era revolucionário, né? Você fazia comissão de fábrica, CIPA, brigar por salário, brigar por bota, por equipamentos, era uma revolução, né, na empresa, né? Então, o que eu vejo? Naquela época, eu via que nós já pregávamos mais o socialismo dentro da oposição sindical do que os próprios partidos. Quer dizer, a divisão revolucionária que nós tínhamos, na verdade, era muito importante. Eu acho que nós falhamos, no caso, a oposição sindical, que nós não soubemos conduzir ela depois. Eu me lembro quando eu era deputado estadual, o pessoal me criticava bastante, você está lembrado disso, que eu tentava, por eu tentar conciliar duas partes, que eu achava que era impossível nós ter duas divisões de oposição sindical, até um erro gravíssimo que eu achei do próprio PT, é que nós tínhamos que ter uma oposição sindical do próprio PT. Isso aí não passava pela minha cabeça isso, jamais. Portanto que a minha assessoria foi mandada embora por causa desse fato, esse fato. Então se viu, nós fazíamos uma divisão do movimento sindical, uma divisão, uma oposição sindical só do PT. Eu discordava radicalmente quanto a isso, foi a minha discordância maior com a minha assessoria, né? Nesse ponto, eu acho que sobre o socialismo, por exemplo, tanto a pastoral operária como a oposição sindical,
ela deu muito mais contribuição do que os próprios partidos. Hoje, você pega todas as lideranças que acreditavam nisso, por exemplo, nós estamos aí sem saber o que fazer, sem ter um rumo, você não tem um norte mais, você não tem um partido que determina as coisas, você não tem uma oposição sindical que chama isso, você não tem uma direção sindical para isso, você não tem formação mais no sindicato, você não tem formação nos partidos, você não tem formação mais na igreja. Então, basicamente, foi por terra aquilo que nós imaginávamos. O que está faltando nós é reconstituir isso, né? Talvez essa parte que nós estamos reconstruindo aqui agora, ela vai servir para essa finalidade. Nós temos a história do passado, revendo a história do passado para nós tentar achar um caminho para isso. Eu digo, eu não tenho claro ainda qual é esse caminho aqui, mas eu tenho uma convicção ainda que a classe trabalhadora, os operários, vai ter que se organizar ferrenhamente daqui para frente. Até contra o próprio governo do PT do futuro agora. O meu mandato foi uma coisa diferente, porque eu queria fazer um trabalho diferente, eu tentei fazer um trabalho diferente, mas não foi entendido também pela oposição sindical. Primeiro, eu trabalhava numa metalúrgica quando eu fui eleito, metalúrgica Joia, que era aqui no Brás. Quando eu fui eleito, aí eu falei para o patrão, eu chamava Edgar, um cara bem aberto, embora não era do PT nem nada, era do PMDB, mas era um cara bastante avançado. Aí eu chamei o Edgar e falei, Edgar, é o seguinte, ó, eu quero fazer uma experiência de parlamentar diferente de todos. Eu quero trabalhar meio período dentro da fábrica e meio período no parlamento. Aí o Edgar deu pulo, né? Falou, de mais de hipótese nenhuma, jamais você vai ficar, de jeito nenhum. Então ele não aceitou eu fazer essa experiência aí. Eu queria trabalhar na ferramentaria na época nessa empresa. Eu queria trabalhar meio período na fábrica e meio período no parlamento. Isso era uma inovação. Não teve jeito. Não teve jeito. Aí eu, de toda a discussão com ele, eu tentei negociar com ele, eu permanecer na firma registrado, pagando os meus encargos sindicais e permanecer também como sindicalista. Aí tudo bem, ele concordou, então foi esse o acordo que eu fiz com ele. Mas a minha experiência como parlamentar foi uma experiência muito rica, na verdade, né? Porque qual que era a nossa meta? Era apoiar as oposições sindicais, era estar nas eleições sindicais, era jogar a estrutura do gabinete para isso, era apoiar os canavieiros, era estar no movimento popular, era estar nas greves, na verdade, todo esse negócio aqui. Eu acho que eu cumpri o meu papel como parlamentar do PT, e fazer o PT ainda, e fazer o partido. Então, esses 4 itens que nós tínhamos na cabeça, quando eu saí candidato, que foi apoiado por um grupo, na verdade, foi essa meta que eu achava que eu tinha que fazer, e fiz isso, né? Você vê, eu estava na greve de manhã, na porta de fábrica, eu estava no parlamento à tarde, eu estava na reunião à noite, eu estava viajando para o interior, eu estava nos canavieiros, eu estava em Leme, eu estava em Ribeirão Preto, eu estava em Presidente Prudente, estava em todo quanto era lugar realmente que os trabalhadores me chamavam eu. E estava na negociação de fábricas. Eu era presidente da Comissão de Relação do Trabalho da Assembleia Legislativa, portanto fiquei 4 anos como presidente dessa comissão. Eu me lembro que a Orasa, aquela fábrica de relógio Santo Amaro, eu estava negociando com essa empresa, que o pessoal me chamaram para negociar, então eu estava barganhando entre a empresa e os operários da fábrica. Eu me lembro que estava a Polícia Federal na porta dessa empresa o dia que eu cheguei lá. Aí o pessoal colocaram o pessoal dentro do camburão, e eu fui conversar com o pessoal, falei, olha, o pessoal não estava mesmo, o pessoal estava sem som, não estava badernando, não estava nada, apenas estava de guerra parado. Aí o cara da Polícia Federal falou, quem é você? Eu falei, quem é você? Começamos com os atritos, mandando para aquele lugar, mandou para aquele lugar, coisa, identifica quem é você, quem sou eu. Bom, eu sou parlamentar, então eu identifico, minha carteirinha está aqui, quem é você? Eu sou agente Tupã. Eu falei, prazer, agente Tupã, eu sou deputado, coisa parecida aí, mas está incorreto você levar o pessoal preso, esse negócio todo aí, né? Não, porque você vai preso também. Eu falei, não vou preso porra nenhuma, coisa parecida assim, né? Que na época a gente era meio estridente, a coisa aí. Eu acabei sendo preso também esse dia aí, né? Junto com os trabalhadores, né? Eu falei, não, então não vou no seu carro não, vou no meu carro oficial. Não, você não vai no seu carro, não sei o que. Bom, aí me pegaram 2 PM, me colocaram no carro
no carro dos agentes federais e fui preso. Fui preso 2 vezes como parlamentar, coisa que a gente tinha imunidade parlamentar, né? Por estar defendendo os trabalhadores. Uma vez foi lá em Leme, na greve dos canavieiros, nós enfrentamos uma barra pesadíssima em Leme, e essa vez na Urasa aí, por a gente estar defendendo os trabalhadores. Aí quando eu cheguei na Polícia Federal, que a gente conhecia o delegado lá, que eu já tinha sido preso algumas vezes lá, aí o delegado, eu me esqueci o nome do delegado agora, o delegado, não lembro o nome dele agora. Ó, deputado, mas você aqui, você está fazendo aqui? Eu falei, pergunta para o senhor agente, ele que me trouxe aqui. Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, você vai ficar preso aqui, não, mano. Pode ir embora. Eu falei, não vou embora, eu vou embora só quando os trabalhadores saírem junto comigo daqui, entendeu? A greve era uma greve pacífica, estava assim, estava assado, coisa parecida aí, não tinha por que prender o pessoal. Então, essa meta de confronto com o parlamentar e ajuda para o movimento sindical e ajuda eu achei que foi muito importante a minha presença os 4 anos que eu fiquei lá, entendeu? Bom, lá em Leme, quando eu era deputado, nós participávamos dos movimentos do Canavieiro, eu me lembro que o sindicato ouvidor, o sindicato rural chamou nós para um apoio lá. Aí foi eu, Djalma Bom, Genuíno, e o Azevedo. O Azevedo era candidato vice-governador. Não sei se você lembra disso, né? Aí eu cheguei em Leme, era às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu e o Djalma Bom, e os canavieiros já estavam aglomerados na praça já, né? Aí o Djalma falou para mim assim, aí o Genuíno também foi junto, foi eu, o Djalma e o Genuíno. O carro oficial só tinha o meu lá, só tinha o meu carro oficial. Aí o Djalma falou, Anísio, vamos dar uma volta na cidade, ver onde está os piquetes. Pegamos uma liderança do movimento, que conhecia bem a cidade, aí fomos dar uma volta na cidade, passamos em todos os lugares dos piquetes, né? Quando nós chegamos de volta na praça, aí já estava uma guerra feita. Aí o que aconteceu? Os operários canavieiros estavam segurando os caminhões que iam com os boias frias para as fazendas. Nisso passou um ônibus que estava levando os encarregados das usinas. Aí o pessoal foi para parar o ônibus para conversar com o pessoal, para também aderir à greve, coisa parecida. Aí nisso o ônibus não parou, teve um confronto, a polícia veio já para dispersar o pessoal. Estava próximo a uma estrada de ferro, na praça que passava uma estrada de ferro. Aí a polícia veio já batendo no pessoal. Mas antes disso, quando nós chegamos lá, e o Djalma, nós fomos conversar com o coronel, que estava lá da PM. Falou, coronel, eu sou o deputado assim, e aí o Genuíno, o Djalma Bom. Eu conversei com o Michel Temer, em São Paulo ontem ainda, para não ter repressão igual teve em Guariba. A gente não gostaria que tivesse repressão, coisa parecida aí. O cara foi ríspido com a gente, né? Nossa, foi horrível, né? A conversa com ele. Aí nós já vimos que o negócio não ia ser bom. Quando nós voltamos então aí, a guerra estava feita, o pessoal, as pedras da estrada de ferro, pedra no policial e os policiais atirando no pessoal. Mas eu quando entrei na praça, por exemplo, que eu vinha eu de Djalma, eu pensei que era tiro esse de festinha, né? Esse tiro de mentirinha, né? Tiro de borracha, né? Mas não era um tiro de borracha, era tiro de verdade. Mas é pipoco mesmo, sabe que é tiroteio mesmo? Aí, de repente, caiu um cara na minha frente. Aí uma bala realmente pegou no menino lá, pegamos o cara correndo, botei dentro do meu carro, do carro oficial com outra liderança do movimento, e falei pro meu motorista, casca o pau aí, vamos direto para Santa Casa, vamos para Santa Casa. Aí passando lombado, passamos tudo, chegamos na Santa Casa, realmente o rapaz morreu dentro do carro. E o menino que estava comigo no carro, que era conhecido dele, nossa, ele vai morrer. O tiro pegou no coração mesmo dele, na verdade, né? Não teve chance nenhuma. Cheguei na Santa Casa, o Djalma estava lá dentro da Santa Casa, já com a outra menina morta na Santa Casa. E eu cheguei com o cara morto dentro do carro, aí foi um pandemônio. Santa Casa, virou um inferno dentro da Santa Casa, né? Era o Djalma ligando para São Paulo, a gente ligando, coisa parecida aí, né? Então virou um fuzuê danado. O que a polícia faz nesse momento aí? E o pau comeu lá, dispersou os piquetes todos, a polícia dispersou os piquetes, e aí veio a polícia veio. O Genuíno estava com a bolsa,
e eu também estava com a minha bolsa, eles achavam que nós estávamos com um revólver armado. Aí o Djalma falava assim, nós não tem revólver, nós não temos arma nenhuma. Aí o que o Genuíno faz? Pegou a bolsa dele, vocês querem ver se a gente tem revólver aqui? Pegou a bolsa do Djalma, nem dele. E se o Djalma tivesse com alguma coisa naquele momento? Abriu a bolsa do Djalma e despejou tudo no meio da Santa Casa, né, os caras da PM que estavam pressionando a gente aí, né? Bom, não tinha arma. Nisso que eles fizeram um arrastão dentro da Santa Casa e jogaram nós tudo para fora. E eu, Djalma, Genuíno, todo, e prenderam nós na porta da Santa Casa. E botaram nós tudo dentro do camburão. Deputados? Deputado, sou todo preso. Quando eles botaram nós presos dentro do camburão, na verdade, o ouvidor, que era o presidente do sindicato da região lá, um puta gordão, nós foi em 2 carros. E meu motorista também foi preso também. Meu carro ficou fora, entendeu? E aí chegando lá, aí o que os caras fizeram? Ficaram dando volta na cidade com a gente, dar uma freada brusca, né? Para ganhar tempo para saber o que eles iam fazer. Quando nós chegamos na delegacia, aí já tinha notícia que o carro oficial que tinha matado o Orlando, o operário. E o carro oficial quem que era? Era o meu carro oficial que estava lá, não era outro, né? Aí a notícia tinha corrido que era o carro oficial que tinha matado o operário, e o tiro tinha saído do carro oficial. Mentira, né? Não tinha nada disso aí. Bom, aí foi aquele pandemônio todo, na verdade, lá. Aí nós soltaram nós depois, ficamos lá prestando depoimento, deram uma canseira em nós, saímos umas 3 horas da tarde da delegacia. Aí veio para São Paulo, já tinha uma reunião aqui no César Sapente, esperando nós para uma reunião aí, para contar a história como é que foi. Aí viemos para cá. Então são esses fatos, por exemplo, que eu acho que o parlamentar, a minha meta realmente era fazer isso. Era estar junto com o movimento e ajudar para isso aí, nessa finalidade, né? Eu acho que eu cumpri um papel importante, eu acho, como parlamentar. Até na formação do partido. Nós éramos 9 deputados estaduais, nós dividimos as regiões no estado de São Paulo, o partido. Eu fiquei com 3 regiões muito grandes. Região de Ribeirão Preto, região da Alta Paulista, região de Presidente Prudente. E nós tínhamos que fazer o partido em todas as regiões. Além disso, os movimentos que tinha no interior, tanto da reivindicação de terras, que nós acompanhava a reforma agrária, quanto os canavieiros, quantas vezes nós trouxemos o pessoal falar com o governador, que na época o governador era o Montoro. E o Montoro teve uma decência naquele tempo, ele recebia a gente com a comissão. Aí. Então, esse papel a gente fez tranquilamente, né, no meu mandato, entendeu? Coisa que a oposição não entendeu muito bem na época, na verdade, né? E quanto o outro lado também do partido também não, na verdade. Porque projeto, a gente não inventou muito o projeto, porque não passava também nas comissões os projetos, né? Então, o que a gente fez? Partiu realmente para o apoio mesmo no momento sindical. Quantas e quantas vezes eu mandei meu carro oficial fazer trabalho de eleição sindical rural? Quantas vezes mandei meu carro oficial fazer eleição sindical aqui, São José dos Campos, Taubaté, essas cidades por aqui, por exemplo. Quantas e quantas vezes meu carro ficou trabalhando para essa finalidade aí, e eu sem carro, entendeu? Então a gente jogou o trabalho realmente para essa finalidade. Isso eu acho importante. Que hoje não tem mais esse espírito de corpo dentro do PT hoje. Não tem mais isso. Então eu acho que o trabalho foi super importante, o trabalho que eu desenvolvi realmente dentro do parlamento aí. E eu e o Cicote, foi o que mais nós trabalhamos, na verdade, em cima disso. Foi até surpresa, né? Porque a minha eleição, que eu tive mais de 40 mil votos, né? Quer dizer, foi surpresa, porque eu também não esperava isso aí, né? Quer dizer, a gente, naquele tempo, não tinha dinheiro para gastar e não tinha recurso nenhum. Quer dizer, o que fez nós ganhar as eleições mesmo foi o conhecimento da oposição sindical, o trabalho das fábricas. O trabalho ligado à pastoral operária e o trabalho dos movimentos populares. Foi o que fez a gente ganhar as eleições aí do movimento. Eu acho que eu retribuí realmente meus 4 anos em cima disso aí. Sim, eu acho que o Dom Paulo, ele teve um papel na Arquidiocese de São Paulo, um dos maiores, dos mais importantes, eu achei, de todos os tempos, né? Que mesmo na época da repressão, o Dom Paulo tinha uma postura de apoiar os movimentos, de ir visitar os presos, de dar força realmente para o pessoal. Quantas vezes na reunião com o Dom Paulo, o pessoal do Dom Paulo dizia, olha gente,
a luta é difícil, mas vocês não podem parar. Então ele tinha uma firmeza muito grande dentro da igreja, dentro da pastoral operária, né? Então isso foi fundamental, o Dom Paulo, a ajuda do Dom Paulo, né? Fora os presos políticos, né? Que ele ia diretamente visitar o pessoal, chegava lá, não podia entrar, ele tirava o pessoal da frente, entrava. Então uma postura muito firme o Dom Paulo teve, né? Graças ao Dom Paulo, talvez que muita gente da oposição sindical também não foi preso também, eu achei. Acho que graças ao Dom Paulo, a posição dele, né? O Dom Angélico veio um pouquinho depois no apoio, mas ele foi fundamental no apoio, eu acho, que pelas posturas do Angélico também, né? Tinha uma visão totalmente aberta, uma visão clara das coisas, apoiava todo o movimento da pastoral operária, o movimento sindical, então ele dava o apoio total. Então o Dom Angélico nunca atrapalhou realmente as questões da pastoral operária. A única questão, uma vez, que nós tivemos um certo desavenço com o Dom Angélico, foi um documento do Papa, que nós tínhamos feito documento do Papa, então não foi censura bem do Dom Angélico, mas foi... Na visita. Isso, na visita. Aí, né? Isso. Aí tivemos que cortar algumas questãozinhas que nós não gostamos muito, né? Mas isso aí também fez parte talvez do momento atual daquela época também, né? Que algumas coisas o Angélico achava que tinha a ser uma reivindicação partidária e não da pastoral operária. Nesse ponto também ele estava certo, não estava errado, entendeu? Então eu achei que nós tivemos algumas coisas assim, mas eu acho que também ele foi certo também. Uma pergunta. O Valdemar falou para o Papa em 80, Sim. do Morumbi. Sim. Por que a oposição, sabendo que o Valdemar era o possível cabeça de chapa, esperou todo um ano para depois trabalhar o Valdemar como cabeça de chapa e já não começou o excesso de democracia entre nós? Foi. Eu acho que, de certa forma, a gente tinha exercia uma democracia quase plena, eu achava, entendeu? Embora que nós tínhamos uma coordenação, e essa coordenação discutia alguns itens, por exemplo, se fechava alguns pontos, por exemplo, mas a discussão em si da base era respeitada. Isso foi fundamental para a oposição. Só no final, quando nós começamos já a ter as divergências, os grupos já começaram a divergir, é que nós começamos já a querer centralizar algumas coisas assim, né? Então, quando começa a centralizar, então as coisas realmente começam a degringolar. Foi que eu acho que a oposição foi nesse ponto aí. Quer dizer, um grupo querendo centralizar tudo, esse pessoal não pode estar aqui, esse aqui não pode estar aqui, outro não pode estar aqui, então eu achei que foi a divisão nossa, foi por aí também. Mas quando nós tínhamos uma democracia plena, realmente funcionava muito bem. Mas uma pergunta, mas você não acha que foi uma cochilada política do Valdemar falar para o Papa e o nome dele não ser trabalhado de 80 para 81? Ah, não, sim. Talvez né, a gente não teve uma visão clara disso, né? Talvez a gente não soube projetar. Eu acho que naquele momento a gente não enxergou no futuro, a gente ficou realmente só trabalhando nos bastidores, na discussão política, mas não pensamos isso. Eu não achei que foi falha não, viu, Neto? Não achei falha não. Eu acho que foi uma percepção de momento nossa. A memória da oposição é importante porque a gente tem uma luta do passado que é fundamental para o futuro, né? Isso eu vejo, por exemplo, que foi um trabalho democrático, aberto, organizado. E isso para o futuro é importante porque nós vamos mostrar para a nova geração que vier aí, por exemplo, a nossa luta do passado. Quer dizer, você não tem uma luta do presente se você também não tiver a história do passado. Então a história do passado vai ajudar o presente a movimentar as coisas aí. Os valores que me marcaram mais foi o trabalho interno nas fábricas. Foi a questão que nós discutíamos, o trabalho dentro da fábrica, e a discussão com os militantes, as lideranças das fábricas, e a organização interna das fábricas. Então isso é que me marcou mais. É uma coisa que eu tinha um prazer de fazer, entendeu? Muitas vezes nós tínhamos algumas propostas muito avançadas que eu achava que não dava para nós tocar, até eu dizia para a coordenação, isso aí é difícil nós fazer, nós temos que ir mais com cautela em cima disso.
Então, o que mais me marcou foi o trabalho organizado nas fábricas, entendeu? Que eu acho que me marcou bastante. Outra questão que eu queria levantar, eu acho que na oposição, por mais que ela fez um trabalho assim importantíssimo, pegando desde 68, né, até a última eleição nossa foi 74, 84, Não, 90 o Chico participou do Cabeça de Chapa. 90, até 90, Depois teve né? uma aula em 93, mas aí já era... Isso, é. Então, esse tempo todo aí, eu achei que a importância que teve a oposição, que em nível nacional, no estado de São Paulo, nos polos mais principais em nível nacionais, a gente levou o trabalho da oposição, ensinou para o pessoal também como é que se fazia isso aí, né? Agora, só que nós caímos num erro, na verdade. Esse erro que eu achei, por exemplo, foi a nossa divisão. Nós não soubemos conduzir a essa divisão interna nossa. A divisão da chapa de... 87. Foi 87 a E a divisão? Lúcia Carlos. Foi isso. Essa divisão foi a mais clamorosa nossa, na verdade. Nós não soubemos conduzir essa divisão. 84 nós tivemos também, mas já tentou contornar um pouco, né? Mas o negócio ficou o Hélio, ganhou. Ficou o Hélio, isso, entendeu? Mas tinha assim uma divisão, mas nós conseguimos contornar. Que era o Belantani, que era o Belantani e o Hélio, lembra, né? Que nós defendemos o Hélio, né? A gente tentou contornar, mas em 87 a gente não tentou contornar, na verdade. Faltou humildade nossa. Faltou humildade, quer dizer, nós tínhamos um grupo elitizado da oposição que também se achava que era o dono da oposição também, viu? Infelizmente era isso também, eu também enxergava um pouco por aí. Portanto, que eu também como deputado, eu era um pouco excluído também desse grupo. Não sei se você recorda disso, eu também era um pouco excluído, na verdade. O pessoal achava que eu estava do outro lado, porque coisa parecida aí, não era verdade. O que eu queria era a nossa humildade, por exemplo, a fazer realmente dar certo para ganhar o sindicato. A gente via que com a divisão não ia dar certo. Portanto, quando a gente quebrou o pau na minha assessoria e queria fazer um trabalho da oposição sindical só do PT, eu radicalizei mesmo a coisa aí, entendeu? Não aceitei essa coisa aí. Isso nós tivemos uma falha na oposição em cima disso aí. Tivemos essa falha.